A psicopatia é um transtorno muito famoso que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido no senso comum como psicopatia, consiste de uma confluência de características comportamentais e de personalidade, no qual os indivíduos apresentam traços de baixo controle emocional, comportamento impulsivo, manipulador e agressivo, descaso com as consequências de suas ações e desprezo pelo direito dos outros. Existem muitos mitos e informações inverídicas que são disseminadas sobre os psicopatas. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que todos os psicopatas são serial killers e que a sociopatia e a psicopatia são a mesma coisa, mas não é bem assim. Para que você não se deixe enganar por falsas informações e saiba de uma vez por todas o que é psicopatia, sociopatia e o que é um serial killer, confira agora quais são as principais características de cada um. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e esse é o canal Zona de Conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais tipos e características da psicopatia. Mas antes, se inscreva no nosso canal, para que você não perca conteúdos incríveis como este. Nós trazemos vídeos novos todas as quartas e sábados, com muito conteúdo interessante para você. Se inscreva! Bom, vamos ao vídeo. A psicopatia em geral é algo que as pessoas têm um conhecimento apenas superficial sobre o que ela realmente é. Definir o que é o transtorno de personalidade antissocial é algo complexo, tanto ao nível de linguagem de senso comum, onde este conceito é utilizado para caracterizar algumas pessoas com comportamento anormal como loucas e perigosas. Por muito tempo não houve consenso em relação à definição dos indicadores, características e nome do transtorno, que já chegou a ser chamado como perturbação de caráter, perturbação da personalidade antissocial, perturbação dissocial e sociopatia, até chegar ao termo de transtorno de personalidade antissocial. A psicopatia é um distúrbio que atinge pessoas de ambos os sexos, sendo mais proeminente nos homens. Os indivíduos com psicopatia são pessoas com uma personalidade em questão. Seus traços estão na sua personalidade, não sofrendo de alucinações, delírios ou perda da realidade. O diagnóstico de psicopatia só é feito em pessoas com mais de 18 anos. Geralmente, estes indivíduos possuem um histórico de conduta antissocial durante a infância e que apresentaram comportamentos e características como impulsividade, tortura de animais, egocentrismo exacerbado, além de serem mentirosas. Não existe um consenso sobre a etiologia do transtorno, mas se sabe que tanto fatores ambientais como maus tratos ou abuso na infância e genéticos como alterações neurobiológicas e estruturais no cérebro, mais especificamente na área da amígdala, podem influenciar o desenvolvimento da psicopatia. Tanto os sociopatas quanto os psicopatas sofrem de transtorno de personalidade antissocial. A principal diferença entre os dois está no modo como eles desenvolveram esse transtorno. Enquanto a psicopatia é considerada uma condição inata do indivíduo, ou seja, a pessoa já nasce psicopata, na sociopatia acredita-se que ela é desenvolvida ao longo da vida, por meio do ambiente no qual o indivíduo está inserido, podendo ser desencadeado por traumas e dificuldades durante a infância. No DSM-5 não existe uma definição específica para a sociopatia, por isso o termo também pode ser sinônimo de psicopatia. Na verdade, o nome correto do distúrbio que consta no manual é transtorno de personalidade antissocial, mas o senso comum define que a psicopatia seria um distúrbio cujos sintomas são mais agravados do que na sociopatia, porém ambos são considerados transtorno de personalidade antissocial. As principais características dos sociopatas é que eles são socialmente irresponsáveis, apresentam desrespeito pelos outros indivíduos e se utilizam da falsidade e manipulação para obter ganhos e vantagens pessoais. Pelo fato de a sociopatia ser adquirida durante a vida, os sociopatas podem criar laços com os outros indivíduos, até mesmo se sentirem culpados por machucar alguma pessoa próxima. Porém, eles tendem a ser explosivos e violentos, e por isso sua relação com as pessoas tende a ser mais complicada. Estes indivíduos dificilmente fazem algo por muito tempo, seja estar no mesmo trabalho ou se manter em um relacionamento. Os serial killers, ou os assassinos em série, como o próprio nome já diz, são criminosos que cometem assassinatos em sequência, seguindo o mesmo modus operandi em todos os casos, como se fosse uma espécie de ritual. Essa ordem estabelecida por esses indivíduos seria a sua espécie de assinatura do crime. A expressão serial killer foi empregada pela primeira vez nos anos 70, pelo agente aposentado do FBI, Robert Hessler. Até então, o termo usado era stranger killer, ou assassino desconhecido. A grande maioria das pessoas tende a imaginar o serial killer como uma pessoa completamente louca, ou um doente mental, o que se verifica não ser verdade na maioria dos casos.
De acordo com a literatura científica, os serial killers apresentam perfis psicopatológicos consideráveis, ou seja, são indivíduos clinicamente perversos e com graves distúrbios mentais. Os serial killers geralmente cometem vários assassinatos, com um determinado intervalo de tempo durante esses homicídios, às vezes dias, meses ou até anos. Segundo o psiquiatra forense especialista em sanidade mental de criminosos, Guido Palomba, os serial killers podem ser caracterizados em 3 espécies: os mentalmente normais, os doentes mentais e os fronteiriços. Os mentalmente normais são conhecidos como assassinos de aluguel, matam como profissão e recebem por isso. Eles não apresentam nenhum tipo de enfermidade ou deformidade mental. O serial killer doente mental comete seus atos em razão da agressividade que existe em si mesmo. Geralmente são esquizofrênicos ou sofrem de surtos psicóticos. Já o fronteiriço é o serial killer que tem transtorno de psicopatia. Sua doença não é mental, e sim moral, demonstrando claramente a falta de senso ético e afetividade pelos seus semelhantes. Se você conhece alguma pessoa que se encaixa nessas características, tome muito cuidado, pois, apesar da falta de consenso entre os especialistas, acredita-se que estes indivíduos são irrecuperáveis moralmente, uma vez que esse traço está na sua personalidade, não podendo ser mudado de uma hora para outra. Portanto, o melhor a se fazer é se afastar dessas pessoas, para que assim você evite prejuízos maiores na sua vida. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais sobre esta temática, deixarei na descrição alguns livros excelentes sobre este tema. Aproveite! Os links estão na descrição. Você gostou do nosso vídeo de hoje? Se você gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, para que você não perca nenhum conteúdo importante como este. Muito obrigado e até o próximo vídeo.